Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai estudar resolvendo questões de concurso público, português, questões de português relacionados a funções morfossintáticas da palavra que, né? Ahn, Aparentemente esse é um tema que cai bastante, que é pronome, conjunção. Então vamos lá, vamos vidrar nossa atenção para empreender, né, atenciosamente a esse recurso da gramática, que tem vários perfis de utilidade, né, vários planos, na verdade. Bom, observe o emprego do pronome relativo nas estruturas abaixo expostas e em seguida indique a função sintática assumida por cada um deles. Então a gente está falando disso daqui, né? Espera aí, a gente vai observar, né? Ó, pronome relativo. É a palavra que substitui o nome e que gera um sentimento de relatividade, que é relativo a alguma coisa. Então, qual que é a função sintática, né? Qual que é a função sintática? Vamos ver aqui, ó. Sintática. Uh, Função. Análise sintática. Função sintática refere-se ao papel de uma palavra ou grupo de palavras que desempenha dentro de uma oração. Então é a maneira como elas se relacionam umas com as outras. Então, se elas são mais amigas ou menos amigas, se elas fazem panelinha, se eles fazem grupinho, né? Essas coisas assim, digamos assim. Vamos lá, primeira frase. Em seguida vinha o 29.766, em que se ofereciam os lotes de um terreno em prestações módicas. Então a gente está vendo aqui, ó, o núcleo da oração vinha, o verbo vir. Vir no passado vinha. O 29 mil, um número, né? Em que, nesse caso, ele vai ser adjunto adverbial, adjunto adnominal, adjunto adverbial, objeto direto. Vamos ver em que se. Em que não tá concordando com nada aqui, né? Ou tá concordando com vinha. Em seguida, vinha o. Esse aqui concorda com vinha, né? Vinha o. Em que. Em que se ofereciam
Tem esse pronome aqui. Em que oferecia ou em que se oferecia? Em que ofereciam os lotes. Os lotes de um terreno. Em seguida vinha. Em que se ofereciam os lotes de um terreno. Em prestações módicas. Adjunto adverbial de. Adjunto. Vamos lá. Vamos analisar as outras, né? A senhora a que me refiro podia ter ido à igreja e enviado ao céu uma composição redigida por outra pessoa. A senhora. Me refiro à senhora a que. Sujeito, a senhora a que me refiro. Objeto indireto, objeto direto. A senhora, me refiro a que. Então, esse pronome, a senhora. A senhora é o sujeito, né? A que não pode ser o sujeito. Então a letra A eu já corto. É objeto direto, objeto indireto. Objeto direto. Vamos ver a próxima. Tá, mas essa alma sacudida pelo espalhafato de 11 de maio reconhece a sua insuficiência e não se atreve a comunicar-se com a Virgem. Fala a viventes ordinários e confessa a eles o seu agradecimento a Nossa Senhora, que, conjunção, né? Que lhe concedeu um favor em hora de aperto. A Nossa Senhora, que objeto direto. Sujeito. Lhe concedeu um favor em hora de aperto. Que lhe concedeu parece que tá fazendo sujeito, né? Que é objeto direto de Nossa Senhora, não. Concedeu. Vamos analisar de novo aqui, ó. Ó, em seguida vinha o 2,29 mil. Em que pronome relativo em que. Será que é o objeto de vinha? Em seguida vinha. Não. Em que vinha. Vê a senhora aqui. Me refiro. A senhora a. Objeto indireto, né? Objeto direto. A C eu vou cortar. Então, lá e a C. Vamos ver a B, D e E. B, adjunto adnominal, adjunto adverbial e objeto direto. E sujeito, sujeito e objeto. Objeto direto. Nossa Senhora. Concedeu
Um favor. Não, não é objeto direto. Eu entre a D e a E agora. Sujeito, objeto indireto. Adjunto adverbial, objeto direto. Adjunto adverbial vai ter função que vai acompanhar o verbo, né? Vamos lá. Em seguida vinha o número, numeral, em que se ofereciam. Tá acompanhando o verbo? Ofereciam em que. Não parece que não, né? Acho que é objeto direto. Não, quase, né? É adjunto adverbial mesmo. Vamos ver aqui. Por que que é adjunto adverbial? Cadê? Hum, ah, classifique morfologicamente. Preposição em mais seguida. Advervinha em que conjunção, neste caso, um pronome relativo que estabelece uma relação entre a oração principal e a oração subordinada. Pronome relativo, né? E aqui tá falando que é adjunto adverbial. Adjunto adverbial. É um termo acessório da oração que indica circunstância relacionada ao verbo, adjetivo ou a outro advérbio. Ele pode expressar tempo, lugar, modo, intensidade, causa, finalidade, etc. É como se fosse um detalhe que adiciona informações sobre a ação verbal de outra característica. Eu estudo à noite. À noite é adjunto adverbial de tempo, né? Lugar. O livro está na estante. Ela chegou correndo, de modo, ela chegou correndo. Ela é muito inteligente. Ele não veio por causa da chuva. Para a prova. Vamos ver aqui, ó. Assim, não, é em que se ofereciam. Em seguida vinha o 29.766. Em que. Deixa eu ver aqui. Em que. é, Em que se ofereciam os lotes. Em que. Será que é finalidade? Adjunto adverbial de finalidade? Em que se ofereciam os lotes. Ou causa, né? Ela não veio por causa da chuva, não. Muito inteligente. Chegou correndo, o lugar livre está na estante. Só se for de finalidade, né? Estudamos para a prova. Em que se ofereciam os lotes. Essa ficou complicado. Não tem comentário. Vamos ver se a gente pode. Pedimos comentário aqui. Próxima questão.
Os fragmentos abaixo do texto 2 ilustram múltiplos usos do que? Minha querida, assinale a alternativa que apresenta correta classificação do item na ordem de ocorrência. Tá bom. Minha querida cidade, te aconteceu, já não te reconheço. Né? Que te aconteceu, que já não te reconheço. Conjunção interrogativa, pronome relativo, pronome relativo, pronome interrogativo. Deixa eu ver assim. Minha querida cidade, te aconteceu. Que te aconteceu? Que já não te conheço. Parece um pronome interrogativo, né? Então estamos entre a D e a E. Interrogativa é uma conjunção. Conjunção interrogativa. Vamos ver as outras frases. Bons tempos, minha querida cidade, em éramos pobres e amáveis. Em que? Aqui é pronome, né? Éramos pobres e amáveis. É pronome relativo. Em que éramos pobres e amáveis. Sabiam ser alegres, mas não tanto. Ah, tá. Então, peraí. São muitas. Minha querida cidade, que te aconteceu? Te aconteceu que? É uma que te aconteceu? Minha querida cidade, que te aconteceu? É um pronome interrogativo. Tá, então eu tô entre essas duas. Número 1, pronome interrogativo. 2. Que já não te conheço. Conjunção explicativa. Conjunção integrante, pronome relativo. Já não te conheço. Que já não te conheço. O que te aconteceu? Já não te conheço. Que já não... Conjunção explicativa. Parece conjunção explicativa. Ok, bons tempos, minha querida cidade. Em éramos pobres. É uma conjunção adverbial causal em que minha querida cidade, em que éramos, aqui ó, acompanhando o verbo, mudando o verbo, né? Em éramos pobres, em que éramos pobres, sim, conjunção, só que é causal, a causa não. Conjunção explicativa, vamos aqui, ó. Conjunção adverbial consecutiva, conjunção comparativa. Conjunção adverbial consecutiva e o próximo é pronome relativo. E eis que tudo isso era tua virtude e o teu encanto. Então aqui ó, surge que surge aqui para colocar um pronome relativo. É que tudo isso é relativo à virtude, à tua virtude, teu encanto. Nossa, que sacos pesados, né? Meu Deus do céu. Uns sacos pesados essas questões, né? Para responder a questão, considere o excerto abaixo. O pronome que retoma a expressão
Vamos lá. Vamos pegar o último. A falta de condição adequada de moradia. Vão ler, né? Os bairros que apresentam um microclima urbano mais ameno, caracterizados por maior arborização, concentram predominantemente uma população branca e de alta renda. Em contraste, as regiões periféricas onde vivem majoritariamente pessoas negras e de baixa renda registram temperaturas até 10 graus Celsius mais altas, conforme aponta o estudo Sampa em Foco, Raio-X do Direito à Cidade em São Paulo, do Instituto Polis. Essa disparidade térmica é consequência direta de fatores como a desigualdade na distribuição das áreas verdes. Soma-se isso à falta de condições adequadas de moradia, ventilação, acesso à água potável, à energia elétrica, etc., que impede a adaptação ao calor, tornando as casas verdadeiros fornos enquanto as ruas atingem temperaturas escaldantes. Consequência direta de fatores como a desigualdade da distribuição das áreas verdes, soma-se isso à falta de condições adequadas de moradia. Acho que as disparidades, né? Condições adequadas de moradia. A energia elétrica, etc., que impede a adaptação ao calor. Consequência direta de fatores como a desigualdade nas distribuições das áreas verdes. Soma-se isso à falta de condições adequadas. A falta de condições adequadas de moradia. É. Sim. Falta de condições adequadas de moradia, ventilação, acesso à água potável e energia elétrica. Então, o que esse pronome que retoma a expressão? Tá. A expressão em destaque foi devidamente classificada entre parênteses em todas as alternativas, exceto a expressão em destaque foi devidamente classificada. Então vamos lá, exceto em alguma, né? Vamos lá, pronome relativo. Crime é um termo objetivo. Descreve um ato específico. Beleza. Pronome reflexivo. Não. Combate o crime com conversas. Não se combate o crime com conversas, artesanato ou escola. Acho que eu já fiz. Ah, já fiz essa daqui. Vamos ver a resposta. Resolvi errado. Então tem que resolver de novo, né? O país está cheio de especialistas que acreditam
Tá, letra A. Acho que é a letra C. O país está cheio de especialistas que acreditam. Conjunção integrante. Que acreditam. É possível melhorar. Que acreditam. Possível certo. Subordinado condicional. É importante monitorar o número de pessoas. Sim. Índice de indeterminação do sujeito. Prefira a reabilitação. Trata-se de um processo. Ai, ai. Prefira a reabilitação. Trata-se de um. Trata-se. Índice de indeterminação do sujeito. Processo individual. Parece estar certo. Que acreditam. Ah, não se combate crime com conversas. Esse aqui, né? Não se combate crime com conversas. Pronome reflexivo. Se combate crime. Não combate crime. Vamos lá para a próxima. Quando se decompõem, os resíduos liberam metano, um gás de efeito estufa muito mais potente, que é o dióxido de carbono. Em relação à classe gramatical, o vocábulo destacado denomina-se. Vamos lá. Um gás de efeito estufa muito mais potente, o dióxido de carbono. Então é um pronome relativo. Adjetivo de comparação. Vamos ver se tem umas mais leves aqui, né? Essa aqui tá mais leve. Varoufakis afirma que os mercados teriam sido trocados por plataformas de comércio digital, que, na prática, operam com os antigos feudos, como os antigos feudos. Os termos enumerados no trecho em evidência desempenham função de afirma. Os mercados teriam pronome, conjunção em um e pronome em dois. De afirma que aqui é uma conjunção por plataformas de comércio digital. Na prática, operam que. Acho que as duas são conjunções. Não, conjunção e o pronome na segunda. Fiquei com dúvida, vou ver aqui. Conjunção integrante. Por plataformas de comércio digital, as quais pronome relativo, as quais na prática. Ó, o método dele, gente. Isso. Ó, vamos pegar esse método aqui. Vamos pegar esse aqui. Caraca, mandou bem.
Então, olha só. Vocês perceberam? Vejam bem, ó. Quando você consegue trocar o que por isso mostra que é uma conjunção. Conjunção no caso integrante. Agora, quando você consegue trocar o que por as quais, e aí a frase ela continua com o mesmo, continua sendo entendida, você tem um pronome relativo. O qual, as quais, né? Legal, hein? Vou mandar aqui, ó. Gostei. Legal. Boa, boa. Vamos ver aqui mais uma. De novo, não. Analise e assinale a opção que apresenta a classificação correta da palavra destacada abaixo. E você era princesa, eu fiz coroar. Que eu fiz pronome, né? Que a princesa que pronome. Vamos ver aqui, ó. A qual eu fiz coroar. E você era princesa, isso eu fiz coroar. Não, conjunção não. A qual eu fiz coroar. Pronome. Em que existe um ganho genético muito rápido. A palavra que é em. A qual existe um ganho. Em qual existe um ganho. Em isso existe um ganho genético muito rápido. Em existe um ganho. Um pronome relativo. Uma preposição acidental. Pronome reflexivo. Conjunção integrante. Em isso existe um ganho genético. Percebem que eu troquei o que por isso, né? Em que, em isso, deu, continuou com o sentido da frase, né? Em que existe um ganho genético muito rápido. Em isso existe um ganho genético muito rápido. Então é uma conjunção integrante. Ó, o pessoal que passa e cheio das manhas, né? Os termos destacados nos trechos apresentam o mesmo valor semântico. Os termos destacados nos trechos apresentam o mesmo valor semântico, exceto que outro doce você quer. Outro doce você quer que pronome. E as pessoas tomavam sorvetes. Que pronome é relativo. Dar uma resposta. Podia servir para qualquer pergunta. Vamos ver essa aqui. Fui ao bacão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar. Pá, letra A. Vamos ver aqui. Pronome interrogativo. O restante é pronome relativo. Vamos ver. Vamos ver aqui. O que exerce a função de pronome interrogativo enquanto na B? Vamos ver. Vamos pegar essa hidratação.
Outro doce você quer? Que é um pronome interrogativo, né? Aqui é relativo e as pessoas tomavam sorvete. Que tomava sorvete, pronome relativo. Dar uma resposta podia servir para qualquer pergunta. Que podia ser. Fui ao balcão e disse com uma dureza. Só Deus sabe explicar. Que só Deus sabe explicar. Realmente, né? Mesmo valor semântico. Entendi. E até começa na frase, né? Era só pegar aqui, ó. É a que começa, né? Vamos ver aqui. Essas duas estão iguais. O pronome relativo que, sublinhado no fragmento acima, é uma forma coesiva que retorna. Vamos ver aqui. O bioquímico e neurobiólogo italiano Walter Longo apresenta uma nova perspectiva de tratamento contra o câncer. Doença que, segundo ele, ahn, ahn, doença, câncer, tratamento contra o câncer, doença que, segundo ele, ó, Longo apresenta uma nova perspectiva de tratamento contra uma nova perspectiva de tratamento contra o câncer. Doença que, segundo ele, uma a cada duas pessoas corre risco de desenvolver. Não, doença mesmo, né? Uma anáfora aqui. A expressão que no segundo quadrinho é um elemento de coesão textual e pode ser classificado como. Vamos ver. Aí, eu pensei, ele fosse pedir e eu pedi lá em casamento. Aí eu pensei, ele fosse pedir lá em casamento. Que uma conjunção, né? Que aí eu pensei, ele fosse pedi-la em casamento. Causal condicional. É uma conjunção, mas ele tá explicando que ele fosse pedi-la em casamento. Tá adicionando. Aí eu pensei que ele fosse pedi-la em casamento. Deixa eu ver que tá. Que ele. Tá, tá, tá modificando aqui o substantivo, né? Eu pensei, ele fosse pedi-la em casamento.
causal, causa que eu pensei que ele fosse pedi-la em casamento é uma causa. Não, essa é difícil. Aí eu pensei, ele fosse pedi-la em casamento. Ah, substantivo causal, condicional. Letra E eu sei que não é, né? É uma condicional não. Condição, a condição não. Coordenativa. Ah, vamos ver aqui, ó. É subordinada, né? Coordenada, eu pensei. Não. Ele fosse pedido em casamento. Então é uma coordenada. Aditiva explicativa. É, eu vou responder essa mesmo. Ah, é uma subordinada substantiva. Ô, caramba, hein? Difícil. Achei difícil. Criador inefável. Vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramais sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Função do que é cada uma, né? Função do quê? Que pronome relativo, troque o que por o qual, os quais. Conjunção integrante, troque por isso. Na conjunção integrante, temos a oração subordinada substantiva e no pronome relativo temos a oração subordinada adjetiva. Vamos pegar essa daqui. Aí, ó. Então, mais um encaixe na manha, né? O que que ele falou aqui para nós? Falou o seguinte: que nessa frase a gente poderia trocar o que por duas coisas, né? Por isso ou por qual ou os quais. O qual, os quais, vamos lá. Aí eu pensei, o qual ele fosse. Não, não dá. Eu pensei, isso ele fosse pedi-la em casamento. Pensei isso. Ele fosse pedi-la em casamento. O qual ele fosse. Então, percebe que é uma conjunção integrante. Só que essa conjunção integrante, né, que deu para trocar isso, pode ser subordinada, substantiva ou adjetiva. Nesse caso foi substantiva, porque está modificando o substantivo, né? Substantivo, está substantivando a oração. E eu pensei que ele fosse substantivo, ele, substância, ele. É um pouco difícil. Aqui, ó, pronome relativo em os meses seguintes serão como os passaram. Que a vida pode ser muito diferente. Podemos achar
A desistência é uma opção segura. Vamos ver. É, complicado. Que nosso peito pode argumentar mais alto. Não, não. E nunca descobrimos de alguma forma poderíamos vencê-lo. Também não. Os meses seguintes serão como os quais passaram. Aqui podemos achar. Vamos ver aqui. Ai, método da manha, né? Ó, no trecho, a palavra que pode ser classificada como formato, pois foi a partir desse formato revelou ter boa estrutura. Posição. Não, pronome. Ó, pronome. Caramba. Que revelou pronome relativo, né? É, pronome, caramba. Não, eu devo estar cansado. Bom, mas é isso. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. A gente resolveu algumas questões e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!